Então, 1 Crônicas, capítulo 11, verso 17 a 19, diz assim: Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então, aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e levaram-na a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor, e disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Amém? É uma história que me intriga muito, essa dos valentes de Davi, né? Esses homens que se aproximaram também de um homem que era fugitivo, de um homem que já tinha, claro, uma promessa e uma unção sobre a sua vida para ser rei de Israel. Esses homens endividados, muitos deles se aproximaram de Davi e alguns se tornaram grandes valentes, fiéis ao rei no momento de provação. E um dos lugares que Davi ficou nesse momento de provação, no momento em que ele fugia do rei Saul, que queria acabar com a sua vida, era um lugar chamado Caverna de Adulão. Um lugar em que Davi reunia ali os seus homens, se escondia, ele tinha a proteção e um esconderijo para ficar. E foi exatamente nesse lugar que Davi estava, nesse texto que nós lemos. Davi, o texto diz que mais acima, que Davi já estava na fortaleza de Sião, que foi o primeiro lugar que Davi ficou quando se tornou rei de Israel. Ele expulsou os jebuseus e assumiu a fortaleza de Sião. E quando ele estava lá, os filisteus cercaram a cidade de Belém e fizeram um cerco na cidade. E a Bíblia diz que foi justamente no tempo da colheita. E é no tempo da colheita, queridos, que o inimigo fica mais nervoso contra a sua vida. É no tempo da colheita que o inimigo tenta fazer de tudo para não deixar você colher. Porque colheita é tempo de festa. Colheita é tempo de abundância. Colheita é tempo e o momento de você ver o fruto daquilo que você trabalhou nas suas mãos. E isso com certeza não agrada os teus inimigos. Com certeza os teus inimigos querem tirar essa alegria de você. Com certeza querem tirar das tuas mãos aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. E foi exatamente nesse momento, no momento da colheita, que os filisteus cercaram a cidade. O cerco estava sobre a cidade e o objetivo era claro. O objetivo era matar aqueles homens de fome, era causar o caos. O objetivo era fazer com que eles se rendessem aos seus adversários, para que os seus adversários pudessem assim não só se alimentar, mas ocupar, tomar conta daquele lugar e pegar aquilo que não lhes pertencia. E muitas vezes, amados, o inimigo das nossas vidas usa estratégias contra nós. Estratégias para não nos deixar ver as promessas de Deus, ou nos regozijar, nos alegrar com as promessas de Deus na nossa vida. Às vezes você está plantando, às vezes você está fazendo os sucos na terra, trabalhando, ninguém está vendo o que você está fazendo. Ninguém está vendo o que você está plantando. Ninguém está enxergando aquilo que você está realizando hoje, aquilo que você está plantando hoje, as horas de esforço que você tem, a hora que você acorda cedo, a hora que você chega em casa cansado, o tempo que você passa se aperfeiçoando, se preparando. Ninguém reconhece esse tempo, mas quando chega o momento da colheita, quando chega o momento que você vai pegar da terra aquilo que é o melhor de Deus para a sua vida, aí o inimigo vem e quer pegar de você. Aí não, Jesus. Aí não, Deus. Na hora que é o bem bom, é o filé mignon, é a hora boa, aí
O inimigo vem, quer tomar aquilo que não pertence a ele. Quer tirar aquilo que não é lugar dele estar, nem pegar. O que é curioso desse texto é que os inimigos já estavam naquele cerco. A cidade estava cercada. E Davi estava na caverna de Adulão. E Davi, como chefe, não só rei, mas como um grande guerreiro, tinha homens subordinados a ele. E aqui, no livro de Crônicas, começa contando a história dos valentes de Davi. E 3 desses homens se destacaram entre os valentes, justamente por causa desse ocorrido, desse acontecimento que houve com Davi. Que Davi, quando olhava aquela situação, a cidade cercada, não podia comer, não tinha água para beber, e o objetivo do inimigo era esse, matar de fome e de sede, Davi suspirou. Davi, a Bíblia diz que ele suspirou, e tudo, queridos, começa com um desejo do nosso coração. Tudo começa com um desejo que está lá dentro do nosso coração e que nem sempre nós falamos. E a Bíblia diz que Davi suspirou e disse: quem me dera beber da fonte, do poço, da água que está lá em Belém. Enquanto aqueles 3 homens de Deus estavam ali próximos dele, enquanto aqueles 3 guerreiros, homens valentes, ouviram aquela palavra, eu fico aqui na minha conjectura, na minha mente de pregador, que às vezes fantasia demais, mas eu às vezes assisto uns filmes legais, e eu fico imaginando um olhando para o outro, dando aquele sorriso e pensando: vai ser agora. Pega a espada e vai para o campo de batalha. Um pega talvez um jarro, alguma coisa para levar água, enquanto 2, um no flanco esquerdo, outro no flanco direito, no meio uma fonte, e um vai pegar água, enquanto um está lutando, o outro está lutando, um está com a espada na mão, coloca de alguma forma na bainha e começa a pegar água da fonte, e começa a ter uma guerra, uma batalha, para poder pegar água da fonte só para entregar para Davi, porque o desejo de Davi é o desejo de Deus, o desejo do rei era o desejo de Deus, era a vontade de Deus. Eles entenderam, eles compreenderam que aquela vontade não era uma vontade humana, mas era uma vontade que estava no coração do rei, e o coração do rei fala daquilo que está no coração de Deus. Isso fala daquilo que Deus nos conhece, querido. Porque Deus conhece o íntimo do nosso coração. Porque Deus conhece o íntimo do teu coração, os teus desejos e as tuas vontades. Talvez existam pessoas hoje que estão querendo se vestir da melhor forma possível, com as melhores marcas, querem ostentar de alguma forma aquilo que possuem. E elas acham que esse é o desejo do coração delas. Elas acham que o desejo do coração delas é possuir mais e cada vez melhor para ostentar para as pessoas. Mas talvez, e Deus que conhece o nosso coração, saiba que o desejo do coração dela não é esse. É talvez o desejo de aprovação. É talvez o desejo de querer ser respeitado diante das pessoas. E nós usamos muitas vezes as marcas que compramos justamente para termos respeito na sociedade. E Deus sabe, queridos, o que está no nosso coração. Queremos possuir, queremos ter conforto, queremos ser amados, queremos ser ouvidos. Davi foi ouvido, Davi foi amado, Davi suspirou. E Deus ouviu. Porque pessoas que estão do nosso lado, querido, vão entender a nossa visão no momento que nós colocarmos para fora aquilo que está no nosso coração. E daí, Davi nos ensina um princípio de liderança. Que os nossos liderados, quer seja dentro de casa, na igreja, no trabalho, eles não vão adivinhar o que está no nosso coração. Eles só podem fazer aquilo que nós falamos. Eles só podem nos ajudar naquilo que nós expressamos. Se nós não dermos a visão, eles não vão poder andar. Se nós não dermos a direção, eles não vão poder adivinhar aquilo que nós queremos. Amém?
Sua esposa não é obrigada a adivinhar aquilo que você quer, não. Amém? Seu marido também não. Aleluia. Não sei como é que é lá na sua casa, meu irmão. Mas lá em casa, às vezes, o pastor tem uma vontade de comer um hambúrguer. Mas o pastor quer comer um hambúrguer só para ele, entendeu? Quero só para mim um hambúrguer. Aí eu pergunto para alguma pessoa assim, lá em casa, que hoje está presente aqui. Pedro, você quer? Ah, não quero não. Aí eu, amém, não quer? Aí peço um hambúrguer. Aí na hora que eu estou comendo um hambúrguer, a pessoa vem. Dá um pedaço, por favor. Ou seja, a pessoa não fala o que quer. Entendeu? Tem gente que fala o que quer nas entrelinhas. Ah, você quer? Não quero não, relaxa. Você quer ir para tal lugar? Não. Ou seja, você tem que adivinhar o que a pessoa quer. Você tem que saber o que está no coração dela. A irmã falou ali que o marido atencioso sabe. Na realidade, eu acho que só a experiência vai ensinando, né? Só conforme os anos vai passando, que você vai aprendendo, né? Vai começando a ter sabedoria, né? Já está ciente, já sabe. Só Jesus. E às vezes, querido, nós precisamos expressar o que está no nosso coração. Falar. Davi suspirou por um desejo que parecia impossível aos seus olhos. Impossível porque o exército do inimigo era forte. Impossível porque havia uma grande dificuldade para conseguir aquilo que ele queria, aquilo que ele desejava. E não era porque a água que ele estava, ou do lugar onde ele estava, tinha uma água contaminada com geosmina, com o que quer que seja. Não, onde ele estava não tinha água. Mas ele desejou. Ele desejou da fonte que estava em Belém. E isso fala, amados, de muitas vezes das estratégias do inimigo que nos impedem de chegar no objetivo de Deus, ou no objetivo daquilo que nós queremos. Porque, como eu disse, muito mais do que uma vontade, muito mais do que alguma coisa que queremos adquirir, Deus conhece o íntimo do nosso coração. E esse íntimo do coração do homem, ele só pode ser saciado pela presença de Deus, pelas fontes das águas de Deus, pela fonte que jorra para a vida eterna, pela fonte de Deus que sacia a nossa sede pela eternidade. Porque todo ser humano deseja saber sobre o sobrenatural, sobre a eternidade, sobre as coisas de Deus. Quer ter uma ligação com aquele com o qual não se pode ver, mas se pode ouvir a sua voz e sentir a sua presença. E a estratégia do inimigo, muitas vezes na sua vida, na minha vida, é criar um cerco para não nos deixar chegar nas fontes de Deus. É criar um cerco para não nos deixar beber da fonte de Deus, que nos dá a vida eterna, que nos dá, aí nos sacia para a vida eterna. E a Bíblia fala que nós somos lavados pelo regenerar da palavra de Deus, que a palavra de Deus é comparada muitas vezes à água, que nos limpa, que nos lava. E a estratégia é justamente essa, cercar. Não deixar você chegar perto. Não deixar você se aproximar daquilo que vai realmente saciar a sua vontade, a sua sede espiritual. E as estratégias do inimigo para te cercar, para não deixar você ver, para não deixar você compreender que existe uma saída. Muitas vezes são as distrações, as conversas, os problemas, a agenda apertada que nunca tem tempo,
Muitas vezes é a dificuldade para você não ir no culto, é a dor que aparece na hora do culto, é aquela vontade de ficar em casa, é aquela ligação que surge, aquela urgência que vem justamente na hora que você separa um tempo para orar, na hora que você quer buscar Deus, é na hora que você quer ler a palavra de Deus, surge alguém para falar contigo, surge uma ligação, uma mensagem no WhatsApp, alguma coisa que te tira a atenção. Para te cercar, para você ficar na caverna, para você ficar escondido, para você ficar no mesmo lugar, sem atitude, sem ação, para a sua vida espiritual ficar estagnada, ficar no mesmo lugar. Deus então nos ensina, amados, que precisamos também usar as estratégias de Deus para vencer o cerco. E a primeira coisa que esses homens usam como estratégia de Deus contra o inimigo é a surpresa, porque o inimigo não sabe aquilo que está no coração de Deus. E talvez a gente leia a palavra, crie as nossas estratégias, tenha as nossas ideias, mas esses homens não fizeram nenhum plano elaborado. Eles não tiveram tempo para traçar uma estratégia. Eles não ficaram pensando em teorias, em como chegar para pegar aquela água da fonte. Eles simplesmente foram em direção ao problema. Simplesmente eles estavam tão entrosados no combate, entrosados na batalha, que eles foram em direção ao problema para resolver o problema. E problema é feito para ser resolvido, amém? Oh, Jesus! E às vezes tem problema que é luta para se resolver. Tenta resolver problema na net. Oh, Jesus! Cita o nome do inimigo. Eu cito o nome do demônio. Tenta resolver problema na Vivo, irmão. É o dia todo. E às vezes nós somos envolvidos no problema. Somos envolvidos em situações que não conseguimos sair do nosso lugar. Quando nós, muitas vezes, não deixamos explícitos o que queremos, não deixamos explícitos os desejos do nosso coração, nós vemos pessoas, lideranças, igrejas, muitas vezes perdidas, sem direção, sem saber o que fazer. Por isso nós precisamos expressar aquilo que está no coração de Deus. Precisamos falar com os nossos lábios aquilo que está no coração de Deus. E Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Fala de uma expressão do coração que parte do coração da noiva e do Espírito de Deus, falando e clamando, Maranata, ora vem, Senhor. Há um desejo no coração da igreja, um desejo que precisa ser expressado em palavras, um desejo que precisa ser expressado por meio da adoração, porque quando adoramos a Deus, nós também guerreamos nos lugares celestiais. Quando nós exaltamos o nome do Senhor na nossa vida, entronizamos Cristo na nossa vida, nós estamos vencendo nos lugares celestiais. Precisamos vencer o cerco que tenta calar nossa boca. O cerco que tenta fazer você ficar de boca fechada, sem falar, sem expressar, sem dizer aquilo que realmente você está sentindo. Já viu que tem coisas que nós só falamos para quem tem intimidade. Existem coisas que nós só expressamos para pessoas com quem nós temos intimidade. Hoje eu falava com a Bianca, eu fiquei ali, Bianca, estou admirado de ver a tua filha falando, que na minha vida, eu acho que só vi ela falando umas 10 vezes. E ela tem 9 anos hoje, e ela falando, toda articulada. Eu falei, Jesus, ela falou, não, mas ela fala muito, com quem ela tem intimidade.
E às vezes nós falamos pouco com Deus porque nós temos pouca intimidade com Deus. Nós falamos pouco e conhecemos pouco de Deus porque nós temos pouca intimidade com Deus. Eu não tenho intimidade com a filha da Bianca, mas com certeza ela vai ter muitas coisas para dizer a respeito da filha dela. E às vezes nós não sabemos dizer muita coisa a respeito de Deus porque não temos falado com Deus. Porque não temos tido a intimidade com Deus. E aqui o texto deixa claro que precisamos não só ter intimidade com Deus, mas intimidade com pessoas à nossa volta. Porque aquilo que eu não posso realizar, outros podem. Aonde o pastor não pode chegar, outros podem chegar. Aonde o líder não pode chegar, outros podem ir. Onde a minha voz não pode chegar, a voz de outros vai chegar. Porque precisamos expressar, dar um ataque surpresa nos flancos do inimigo, pegar o inimigo desprevenido, sem saber, sem direção, para onde ir, para onde atacar, o que está acontecendo. Quando o inimigo vai perceber, eles só queriam pegar a água do poço. E parece algo simples para a gente. Só quer pegar água. Mas o objetivo do cerco era impedir de pegar água. O objetivo do cerco era impedir de pegar comida. O objetivo do cerco do inimigo é justamente impedir de se aproximar daquilo que te dá vida. Ele quer que você se aproxime da morte, das mensagens cruéis, das palavras que te levam para baixo, que te deixam deprimido, daquilo que te faz lembrar, como o pastor pregava hoje de manhã, da raiva, do ressentimento, do ódio, da amargura, daquilo que mata a tua alma. Ele quer te fazer lembrar disso. Daquela palavra que falaram há 10 anos atrás, que feriu o teu coração, que até hoje, quando você se lembra, chega a te dar a vontade de vomitar. E às vezes é justamente disso que nós precisamos nos livrar, queridos. E atacar o inimigo de surpresa. Começar a tirar a espada que está embanhada e desembanhar ela. Pegar a espada da verdade que Deus nos deu, que é a palavra de Deus, e começar a colocar em prática da nossa vida. Ô Senhor. E é maravilhoso, queridos, porque quando esses homens conseguem cumprir a missão, eles voltam, os 3 recuam com um líquido precioso, com a água que eles foram conseguir no arraial do inimigo. Quando eles se apresentam a Davi, Davi diz: eu não vou beber o sangue desses homens. Eles arriscaram a vida, porque Deus sabe, reconhece o valor que você tem, queridos. Deus reconhece o teu valor, que você trabalha muitas vezes na casa de Deus, ou trabalha na obra, no reino de Deus. Você não está trabalhando para homens, mas a obra é para Deus. Pablo hoje estava tocando violão aqui, vocês não viram, mas os bastidores falam. Pablo machucou o dedo, perdeu o acha-unha aí, um pedaço da unha, está sangrando. Aí eu falei: bota o irmão para tocar e tu canta. O irmão com o dedo machucado ainda cantou, porque o dedo está machucado, mas a voz está boa. Irmãos, às vezes nós estamos fazendo as coisas com sacrifícios, com luta, e nós conseguimos as coisas com luta, com muita dificuldade. E a pergunta que eu te faço é: daquilo que você consegue com luta, com dificuldade, todos os dias, batalhando, lutando, o que você está disposto a devolver para Deus? Daquela oferta maravilhosa que Davi recebeu. Uma oferta que não significava só a água que ele necessitava, a água que ele precisava, mas a própria vida daqueles homens. Davi entregou 100% para Deus. E eu não estou falando aqui de dízimo e oferta. Eu
Eu não estou falando aqui daquilo que nós entregamos aqui na casa de Deus como oferta, não. Eu estou falando daquilo que Deus te deu. Os teus talentos, os teus dons, o teu conhecimento, do fruto da escola que você frequentou, o fruto daquilo que você conseguiu até hoje, aquilo que você adquiriu até hoje, na sua vida, a sua sabedoria, o seu conhecimento, de tudo aquilo que você tem, o que você tem devolvido para Deus? O que você tem devolvido a respeito das coisas que você tem até hoje, daquilo que você tem em casa? Será que se te pedisse um tempo dentro da sua casa para criar um grupo de vida na sua casa, será que você estaria de portas abertas? Será que você estaria de portas abertas? Talvez para ofertar um pouco do seu tempo, do seu talento, você que é ator, para servir a Deus, ganhando vidas. Eu falava com o irmão hoje ali, irmão, olha, sou motorista. Está aqui o irmão, não vou nem olhar para ele, olhar para o outro lado. Tem dois aqui, estão na mesma reta. Eu falava, irmão, ó, talvez precise do serviço dos irmãos aí. E eu sei que eu posso contar com ele. Mas tem gente, irmãos, que tem talento, tem dom, mas você não pode contar com ele. Você expressa um desejo para o irmão vira para o outro lado, vai embora. Esquece, o pastor chama ele, não, sei lá, finge que não me conhece. Vai para o outro lado da rua. E, amados, nós precisamos entender que aquilo que temos na nossa vida, as características que temos não são nossas, mas são de Deus. São para serem entregues no altar de Deus. Se você fala bem, entregue no altar de Deus. Se você canta bem, entregue no altar de Deus. Se você toca bem, entregue no altar de Deus. Se você cozinha bem, entregue no altar de Deus. Amém? Entregue lá em casa também. Amém, Genesi? Deus é bom. E queridos, nós precisamos ofertar para Deus aquilo que recebemos dele. Davi entendeu esse mistério na vida dele. E ele não bebeu uma gota de água. Ele derramou aquela água no altar de Deus. Aquele chão se tornou um altar. Foi derramado no chão. Nós recebemos e temos recebido muito de Deus. Claro que não sem sacrifício, não sem esforço. Você precisa estudar, você precisa lutar, você precisa todos os dias enfrentar um exército de filisteus. Mas daquilo que temos recebido, precisamos ofertar alguma coisa para Deus. Precisamos entregar no altar de Deus. E às vezes nós pensamos que o que temos que entregar é somente o fruto, os recursos, o dinheiro, é somente a oferta financeira que devemos entregar. Não é nem só a oferta financeira, como também não é só os nossos talentos, é a nossa vida por completo. Davi, como rei, naquele momento em que assumia, e na sexta-feira nós ouvimos uma palavra muito propícia da parte de Deus para nós. Porque falava de um Davi que era pastor de ovelhas, mas que quando se tornou rei, e que o conforto do reinado entrou no seu coração, em que já não ia mais para as batalhas e ficava dentro do palácio, mandando os outros irem para a frente de batalha, e ele começou a olhar para aquela mulher que não deveria estar olhando. E é justamente quando nós temos essa responsabilidade sobre a nossa vida, a responsabilidade de ir para a guerra, de ofertar a Deus, de entregar a nossa vida no altar de Deus, quando nós estamos continuamente nos rendendo aos pés do Senhor, é que nós temos a chance de ouvir Deus falar conosco e recebermos a sua direção. Os filisteus foram defenestrados daquele lugar.
E o nome do Senhor foi exaltado, querido. O nome do Senhor precisa ser exaltado na sua vida. Precisa estar entronizado no seu coração. Para que você tenha um futuro feliz, como rei e sacerdote do Senhor que você é. Como alguém especial aos olhos de Deus que você é. Jesus precisa ser o rei. Aquele que ocupa o trono da sua vida. Para que você entenda que a oferta não é sua, que o talento não é seu, o conhecimento não é seu, mas que tudo é dele, por ele e para ele é que são todas as coisas. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor.